Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso. Nós vamos falar um pouco sobre a Igreja São Francisco de Assis da Pampulha. O grupo somos eu e o Leandro. E eu vou dar uma pequena introdução aqui sobre a história da Igreja São Francisco de Assis, que é comumente conhecida como Igrejinha da Pampulha, mundialmente conhecida como Igrejinha da Pampulha. Ela foi inaugurada em 1943 e faz parte do projeto arquitetônico da Pampulha, encomendado pelo prefeito de Belo Horizonte na época, que era Juscelino Kubitschek. Ele tinha como por objetivo embelezar e tornar uma área atrativa para a burguesia da cidade e para atrair também, né, burguesia para a cidade. Era uma área de lazer, que continha a Igreja da Pampulha, o edifício do cassino, a casa do baile e o antigo Yacht Golf Club. A maioria desses edifícios não tem o mesmo uso nos dias de hoje. Por exemplo, o edifício do cassino, desde que foi proibido no Brasil na década de 1970, ele perdeu esse uso e se tornou um museu de arte da Pampulha. A casa do baile é raramente usada, é usada apenas para ocasiões muito especiais, especialíssimas, e geralmente é por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. O Yacht Golf Club virou uma fundação zoobotânica. A Igreja da Pampulha continuou com o mesmo uso, só que ela é mais para o apreciamento do que para a própria realização de missas, apesar de houver sim a realização de missas até hoje na Igrejinha da Pampulha. O projeto arquitetônico da igreja ela é de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos, não o maior arquiteto da história brasileira e também da história da arquitetura moderna mundial. O cálculo estrutural do engenheiro foi do engenheiro Joaquim Cardoso e foi o último prédio a ser inaugurado no conjunto arquitetônico da Pampulha, ou seja, é o prédio mais novo. E é importante destacar que, apesar desse conjunto arquitetônico ter sido finalizado praticamente em 1945, ele passa por reformas até hoje, restaurações por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. Inclusive, a última vez que a Igreja da Pampulha passou por uma reforma foi em 2017. Essa reforma durou 2 anos e finalizou em 2019, em que teve uma adaptação com os rejuntes, reforma da estrutura, da pintura, revitalização de tudo isso. Inclusive, essa obra do projeto arquitetônico da Pampulha não é só feita por edifícios. Tem uma obra de paisagismo em volta da lagoa também que é incrível, muito linda, que é por parte dos paisagistas brasileiros Cândido Portinari e Roberto Burle Marx. E outros artistas também que participaram especialmente da construção da igreja são o Paulo Werneck, Alfredo Keschiati, Augusto Jaime Moisky e José Pedrosa, que fizeram as artes dos azulejos, as artes internas da igreja e que dão todo o embelezamento da igreja por parte de fora e por parte de dentro. Uma das primeiras curiosidades sobre a igreja da Pampulha é que se trata de um dos primeiros projetos de Oscar Niemeyer e ele foi feito em apenas uma semana. Pelo que é contado por ele, é feito em apenas uma semana e logo nessa primeira obra foi a que trouxe pela primeira vez o reconhecimento nacional para o arquiteto e posteriormente o reconhecimento mundial. Além disso, a Igreja da Pampulha ela antecipa algumas características que são das obras de Oscar Niemeyer, logo por ser a primeira, né? Que seriam encontrados mais tarde na grande obra, não só de Oscar Niemeyer, mas que talvez seja a grande obra da arquitetura brasileira, que é a capital do Brasil, Brasília. Grande obra de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.
A gente vê muitas características da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer presente na atual capital do Brasil. Os estudiosos afirmam que a Igreja da Pampulha é a primeira grande obra de arquitetura moderna executada na América Latina. E logo depois a gente também tem a construção de Brasília, que pode ser considerada pelos estudiosos a maior obra de arquitetura moderna da América Latina. Isso é o impacto dela. A Igreja da Pampulha também é tomada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IPEA, e pela Gerência do Patrimônio Municipal, além de também ser considerado patrimônio cultural pela ONU em 2016. Ou seja, isso é só um pouco da história e do impacto cultural que a Igreja da Pampulha trouxe. Vamos começar falando sobre o exterior da Igreja da Pampulha. O jardim foi criado por Roberto Bonimax. Foi um dos primeiros projetos do paisagista que se destacou nacionalmente. Ele foi revolucionário, já que deixou de lado as influências estrangeiras, como os simétricos jardins franceses, para apostar na assimetria da natureza. O azul das pastilhas usadas na parte externa da Igreja da Pampulha foi pensado para ser uma espécie de reflexo da água, enquanto os desenhos representam o movimento das ondas do lago. O mosaico de azulejos azuis e brancos foi criado pelo artista Paulo Werneck. As curvas da Igreja da Pampulha representam uma inovação na arquitetura sacra brasileira e foram inspiradas nas montanhas de Minas Gerais. Elas formam 5 abóbadas, 2 principais, que cobrem a ala central, e 3 secundárias, que envolvem a sacristia e os anexos. Essa cobertura, que também funciona como parede, deu uma aparência plástica e ousada para a Igreja da Pampulha. Para conseguir esse resultado, Oscar Niemeyer utilizou como material o concreto armado. Na fachada principal da Igreja da Pampulha, uma marquise reta conduz à torre que fica na lateral. O arquiteto inclui uma brise na parte superior da entrada. Na parte externa da Igreja da Pampulha, também está o incrível painel de Cândido Portinari, feito de azulejos azuis e brancos. Ele retrata cenas da vida de São Francisco. O interior da Igreja da Pampulha também surpreende com o fantástico trabalho de Portinari. Ele criou o painel de cerâmica localizado no altar, em que São Francisco de Assis aparece se despindo de suas posses para se dedicar à caridade. Portinari também é o responsável pelos 14 pequenos quadros espalhados pelo espaço celebrativo da Igreja da Pampulha. As obras retratam a via sacra. Os painéis em bronze esculpidos em baixo relevo no interior da Igreja da Pampulha são de Alfredo Cherchiati. Eles representam a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Uma curiosidade é que as esculturas de Cherchiati também estão presentes em outras obras de Niemeyer, como o Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília. Este desenho presente na imagem representa a divisão dos ambientes na igreja. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais.